Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao terceiro vídeo aqui do nosso curso de HTML e hoje a gente vai falar sobre os atributos e elementos. Então agora que você já sabe o que é uma tag HTML, antes da gente conhecer mais tags, a gente vai ver o que são os atributos. Bom, atributos são palavras especiais que são usadas dentro da tag de abertura para controlar o comportamento daquele elemento. Essas palavras especiais também são chamadas de palavras reservadas, ou seja, são palavras que fazem parte da linguagem HTML. Linguagem de quê? Isso aí, linguagem de marcação, não de programação. Então, sabe quando eu crio, por exemplo, um parágrafo no HTML utilizando a letra P? Essa letra é uma palavra reservada do HTML. O HTML entende que quando eu coloco uma letra P, aquilo é uma palavra reservada e eu estou querendo criar um parágrafo. Então, se eu colocar qualquer outra letra, ele não vai criar um parágrafo porque ele entende que a letra P é utilizada para aquilo. Então, palavra reservada, resumidamente, é uma palavra que faz parte da linguagem HTML. Ele entende, ele conhece aquela letra, beleza? E aí, voltando agora para os atributos, existem dois tipos de atributos. Atributos globais, que toda tag aceita aquele atributo, e atributos específicos, que somente algumas tags aceitam aquele atributo. Eu vou dar um exemplo de cada um agora para a gente conhecer e ficar um pouquinho mais claro o que é um atributo. Bom, então eu já estou aqui na tela do computador com exatamente a mesma estrutura que a gente tinha no final da última aula. O primeiro atributo que eu vou falar é o atributo global class. Ele é um atributo muito utilizado quando a gente começar a ver CSS, a gente vai usar bastante esse atributo. E aí como é que a gente declara então esse atributo? Como eu falei, o atributo ele vem dentro da tag de abertura. Tá, então eu vou colocar aqui dentro da nossa tag P de abertura a palavra reservada class. E aí, apertando o Tab, só voltar aqui, vou colocar aqui CLA, você já vê que ele dá aqui para mim a primeira opção class. Então se eu apertar Tab aqui, ele já automaticamente preenche para mim, tá, com o sinal de igual, abre e fecha aspas. Bom, e por que ele colocou o sinal de igual e as aspas aqui no meu atributo? Um atributo ele é composto por duas coisas, chave e valor. Chave é justamente esse nome, essa palavra reservada. Então, se eu quero usar o atributo class, a palavra class é a chave para utilizar esse atributo. E aí, depois do igual entre as aspas, eu vou colocar o valor daquele atributo. No caso do atributo class, o que vem dentro das aspas é o nome da minha classe. Então não se importa muito com isso aqui agora, a gente vai entender mais pra frente o que é uma classe. Por enquanto se preocupe em entender o que é um atributo. Então dentro do meu atributo class eu vou dar um nome aqui qualquer para ele, por exemplo, minha classe, dessa forma. Então aqui está minha chave e aqui está o valor desse meu atributo, beleza? Como eu falei, dentro da minha tag de abertura. Então essa daqui é a minha tag de abertura e o meu atributo fica dentro dela. Beleza? E esse par de chave e valor, ele é muito importante na programação. Se você quer realmente seguir por esse caminho, a gente vai ver muito isso. Então já começa a se acostumar com isso daqui. E agora eu queria falar sobre um atributo específico. Então para isso a gente vai utilizar a tag de imagens no HTML. Não se preocupa que a gente também vai ter uma aula somente sobre imagem aqui, tá? Para a gente inserir uma imagem no HTML, a gente usa a tag img. E tem um atributo específico que é dessa tag img. Colocando isso daqui, por exemplo, você vê que não aparece nada aqui no meu navegador, tá? Porque essa tag sozinha ela não faz nada. A gente precisa usar o atributo src, que significa source, ou seja, raiz, origem, que é para dizer aonde está a imagem que a gente quer colocar no nosso site. Bom, e aí a gente tem novamente aqui o par de chave e valor. Chave aqui é o nome do meu atributo, src, e o valor vai ser o local da minha imagem. E aqui eu posso usar tanto uma imagem do Google, uma imagem da internet, quanto uma imagem local aqui que está salva no meu computador. Então eu vou abrir aqui o Google, vou pesquisar aqui uma imagem de uma árvore, por exemplo. Então, colocando aqui em imagens, vou pegar aqui uma foto qualquer, clicar com o botão direito e copiar endereço da imagem, colocando aqui e salvando, você vai ver que a imagem ela já está disponível aqui no nosso site. E se eu quiser colocar uma foto local aqui, uma foto que está salva no meu computador, eu vou salvar essa foto aqui então, por exemplo, e vou jogar ela dentro do meu projeto aqui. É só clicar e arrastar aqui para dentro do meu projeto.
Então agora com a imagem aqui dentro do meu projeto, clicando com o botão direito nela e aqui em Copy Relative Path, eu já tenho o nome, né, o endereço da minha imagem, e está ali, ela já aparece no meu navegador. Beleza? Então esse atributo src, ele é um atributo muito importante quando a gente está falando da tag img, tá? Porque ele é um atributo exclusivo dela, e sem ele a gente não consegue dizer qual a imagem que a gente está querendo utilizar. Bom, então só recapitulando, o que é um atributo? Um atributo é uma palavra reservada que a gente coloca dentro da nossa tag de abertura, que vai controlar o comportamento do nosso elemento, beleza? Bom, e o que é o elemento então? O elemento nada mais é do que o conjunto entre a tag, nossos atributos e o texto contido entre a tag de abertura e tag de fechamento. Então, no caso aqui do nosso parágrafo, a gente tem a nossa tag de abertura, a nossa tag de fechamento, o nosso atributo e o texto contido dentro das tags. Então, tudo isso daqui forma o nosso elemento. Simples assim. Bom, então agora que você já sabe o que é uma tag, o que é um atributo, o que é um elemento, eu te espero na próxima aula para a gente conhecer mais tags HTML. Valeu!